Olá, seja muito bem-vindo ao programa Super Treinos TV, segundo episódio com um atleta profissional de fisiculturismo. Ele ganhou o Procar recentemente na Alemanha, disputando o Olímpia Amador, venceu o overall e já estreou no Pro, conquistando o 10º lugar no Dennis James Classic. Gente, é difícil pra caramba Pro, só cavalo, é overall pra todo lado, tá? E 7º lugar no Alicante Pro. Já fez 2 competições, engatou já de cara. Eu recebo hoje meu amigo Vitor Leandro Bortoleto, que já competiu. Fala aí, Vitão, quantas competições você já fez, tirando o Pro? Ah, cara, eu não faço... Eu acho que foi uma média de... Mais de 20, né? Mais de 20. Mais de 20 competições. Mais de 20 competições amadoras. Na categoria bodybuilding aberta. A categoria clássica, que é uma categoria nova na NPC, eu fiz... engraçado o suficiente, fiz uma competição, que foi o Pro Qualifier, virei Pro e fiz 2 competições no Pro, como Pro, né? Então, um total de 3 competições, uma amadora e 2 profissionais. Então, a sua linha já estava desenhando ali essa categoria Classic Physique, né? Então, você teve que fazer muita adaptação para isso? A categoria clássico, na verdade, eu não fiz adaptação nenhuma. Eu trabalhei como se fosse competir numa competição aberta e eu sempre tinha a categoria Classic Bodybuilding, que não era Classic Physique, só que o limite de peso era muito baixo e eu nunca consegui me encaixar. Muita gente me falava, Vitor, é uma categoria boa para você, só que eu não consegui me encaixar nela devido ao limite de peso. Muito baixo? Muito baixo. Nesse novo limite de peso da NPC, que é a Classic Physique, que tem aquele shorts um pouquinho diferente, eu não precisei de adaptação. Esteve muito próximo do meu peso já. Então, a minha estrutura já era de um bodybuilder clássico. Então, eu só fiz o ajuste necessário para ter certeza que eu bati o peso. E é mais confortável a sunga preta, né? Fala aí. Na verdade, não, porque eu competi 20 vezes da outra sunga. Mas então, a preta é melhor, pô. Seria se eu usasse ela na primeira competição minha aberta. Pode crer. Então, como eu já estava acostumado com a sunga menor, a outra ficou desconfortável. Lógico que, se fosse na primeira competição minha, eu usasse a sunga preta, seria muito mais confortável. Puta, com certeza, com certeza. Que é muito mais... Exatamente. O Vitor, pessoal, ele mora fora do Brasil. Atualmente está morando na Alemanha, né, Vitor? Isso, eu acabei de mudar para a Alemanha. Isso. Eu morei 4 anos na Irlanda. E me conta pra gente aí, qual foi o motivo de você sair do Brasil e se mudar para a Irlanda? Então... Você tá pensando em quê? Tá, o primeiro objetivo meu foi para estudar, foi para melhorar minha gramática de inglês. Eu já era fluente em inglês, mas eu queria ter experiência de conhecer uma cultura nova e praticar e aprender, né? Melhorar minha gramática. E foi esse o primeiro objetivo meu, morando fora, estudar, né? Após o primeiro ano que eu terminei os estudos, foi que eu me identifiquei um pouco com a cultura e criou um interesse de ficar um tempo mais. E você como atleta, cara, a gente pensa assim, o cara vai mudar de país. Ou como que foi a adaptação de alimentação, clima e academia, cara? Bom, vamos lá. Primeiro, alimentação. Eu não tive dificuldade nenhuma. Os supermercados grandes, o que a gente encontra aqui, a gente encontra lá, né? E eu achei que tem uma variedade boa no supermercado lá, com relação a carne, aos frutas, não tanto, né? Só que a gente como bodybuilder, a gente não ingere tanto fruta assim, né? Então, para mim, não foi uma adaptação tranquila com relação à alimentação. E como eu preparo minha comida, tranquilo, né? Não tive problema nenhum com isso. Agora, competição. O meu primeiro objetivo, quando mudei para lá, era estudar. Estudar. Então, o foco meu não era competição. Exato. Então, eu acabei tirando o foco da competição. Em certo ponto, eu acabei escolhendo competir de forma terapêutica. Foi a minha terapia de estar fora do país e me apegar a alguma coisa positiva, né? Porque tem bastante gente que fica... tem um termo que chama homesick, que é a distância dos parentes, da cultura, que isso afeta de certo ponto. E a diferença do clima acaba deixando a gente, afetando a mente um pouco, né? Então, é muito importante, né? Isso é uma dica para quem for fazer um intercâmbio, se apegar a alguma coisa positiva. Eu sugiro sempre atividade física, né? Porque isso é muito positivo. Então, isso vai fazer muito bem. Isso é uma terapia, na verdade, né, para a pessoa, e foi para mim também a competição, né? Então, eu acabei indo bem,
no primeiro ano também, não foi um resultado ruim, mas foi como terapia, eu não estava focando nisso. Tá, e a gente sabe, né, que você falou, já aproveitando de competição e tal, e isso envolve muitos gastos, né? E sua fonte de renda lá, velho, qual que era? Então, os primeiros 6 meses que foi só estudo, eu não trabalhei, né? Então eu usei minhas economias, então eu estava no limite, né? Eu fiz o mínimo do mínimo suficiente para me manter o meu físico e manter a competição. Para manter a dieta por semana, qual o valor mais ou menos que você gasta lá? Ah, cara, isso é complicado. Eu tinha um orçamento baixo, né? Então eu acabava procurando os alimentos mais densos em calorias, tipo atum, uma carne um pouquinho mais gorda, que não é o ideal, mas como o orçamento era bem baixo, eu acabava optando por essas fontes proteicas, né? Que é uma forma, um preço mais baixo e um aporte calórico maior, né? Mais denso em calorias. Então eu acabava indo para esse lado, mas eu não vou saber falar em número agora, né? Até porque tem taxa de conversão, então para o pessoal entender é complicado falar em número, mas seria mais em conta que aqui no Brasil talvez. Né? Exatamente. Com relação à adaptação no país, com os nativos, cara, como que o irlandês recebe ou recebeu você lá? O que você percebeu? Não só com você, mas com os outros brasileiros. Tá, Dublin é assim, Dublin, onde eu morei na Irlanda, é uma cidade que tem gente de todo lado. Então, se você for no centro, é difícil de você identificar, falar, não, nativo, eu estou na Irlanda, duro se vê um nativo. Muitas pessoas de fora. Então, tem muita gente de fora e você não sabe de que lado da Europa vem. Tem muita gente na Irlanda do leste europeu, polonês, romeno, croata, húngaro, muita gente. Inclusive não nem só da Europa, da Rússia também, tem bastante. Então é complicado você falar assim, não, eu tive tal recepção do público em si irlandês. No geral, eu achei de forma positiva. No geral, lógico que tem sempre uma forma negativa, né? Mas como eu já tive a facilidade da língua, né? Eu já era fluente, lógico, minha gramática não era perfeita. Mas já abre porta, né? Já abre portas, já facilita. Muito, então né? eu não tive essas barreiras nessa parte e não achei que eu fui recebido de uma forma negativa. Não, lógico, tem seu lado negativo, mas assim, no geral foi de uma forma positiva. Tá, a recepção que eu tive. E nas academias lá, cara? O que você achou das academias? São boas, são precárias, são razoáveis? Preço de academia? Então, o preço é acessível. O preço é bem acessível. A qualidade, em termos de equipamentos, não é tão boa. Tem melhorado isso. Né? Porque quando eu cheguei na Irlanda, 4 anos atrás, foi um tempo de transição que eu percebi isso aí. Que o fitness começou a se expandir nesse tempo que eu estava lá. Né? Mais redes de academia começou a abrir, igual tem aqui, no molde que tem aqui, no molde americano. Então, essas redes dominam o setor fitness da academia. Né? Questão de equipamento, eu acredito que seja inferior aqui no Brasil. Né? Porque aqui a gente tem uma cultura de esporte ainda melhor que eles. Né? A gente, quando fala fora do Brasil, a gente logo conecta nos Estados Unidos, né, Inglaterra, que são os países mais desenvolvidos. A Irlanda é um país pequeno. Então, eles estão numa fase de transição de expandir, que estava expandindo no momento. Né? Então, eles estão amadurecendo nessa parte ainda. Tá, isso na Irlanda. E na Alemanha que você está agora, como que já está lá? É mais evoluído? Não, sim, o bodybuilding lá é muito forte. Muito forte. A academia, a questão de equipamento é excelente. Todas as academias são muito equipadas. Enfim, né, é uma potência econômica, uma das potências econômicas do mundo. Então, esse foi um dos fatores que eu acabei que me fez mudar para lá. Né? Então, o bodybuilding é muito forte. Tanto nessa competição que eu fiz na Alemanha, eu senti isso. O pessoal gosta da competição, do esporte. Né? E tem o público fitness também, que cada vez está crescendo mais. Né? Tá. Com relação às paradinhas, a esteroides. Olha, pessoal, esse tipo de assunto eu sempre falo. A gente comenta aqui que estamos falando do bodybuilding, tá? Então, é algo que deve ser feito por profissionais. O Vitor é um atleta, tem um profissional por trás dele para poder indicar as coisas. Então, é tudo feito em cima do atleta. Existem profissionais ao redor do atleta, tá? Então, a gente vai perguntar para ele agora. Eu estou curioso para saber como que fez, se vocês conseguiram encontrar lá as coisas. Tipo, aqui no Brasil, se tem farmácia, tem os profissionais daqui e lá. Então, com recurso ergogênico,
Eu diria que é bem parecido aqui no Brasil. Uhum. É bem parecido aqui no Brasil. Né? Tem as fontes que são underground, fontes que não é adquirida de forma legal. Uhum. E tem também os produtos na farmácia, que você vai conseguir com uma receita de um médico, né? Algum profissional da área. Então, eu acredito que é bem similar no Brasil, inclusive com relação a valores também, e acessibilidade. E a qualidade? Cara, como faz tempo que eu estou no Brasil, é complicado falar isso, comparar com o que está no momento. Eu não sei exatamente a realidade agora do momento, mas acho que assim, eu acho que se equivale também, porque tem a fonte de qualidade ruim, tem a fonte de qualidade boa. Sim, como em tudo. Né? Mas, enfim, né, o que eu sempre recomendo, né, pegar de forma lícita, né, pegar uma fonte farmacêutica, que é garantido. Né? Que é garantido. E você tem feito exames de sangue? Fala pro pessoal a importância disso daí, cara, de estar acompanhando. Não, a importância é, cara, assim, eu sou profissional da área de treinamento, né? Você também é um profissional da área de treinamento. Então a gente é limitado, né? Nenhum ser humano conhece todas as áreas. Né? Então o bodybuilder, para ter sucesso, ele tem que ter alguém cuidando da parte da nutrição e da parte de ergogênicos, da parte de hormonal. É de extrema importância ter um profissional da área. Né? Então eu faço exames pelo menos 2 vezes por ano para controlar como tá. A gente tem que saber como que está a parte hormonal. A gente não acha, né? Nem sempre o físico é um reflexo de como está, né, a parte hormonal. E é o Vicente Coutinho, inclusive daqui de São Paulo, que cuida disso aí para mim. Né? A gente faz anos que já está junto. E esse tempo que eu fiquei lá fora, ele também cuida da minha saúde 100%. Legal. Vamos falar agora de competições, cara. Qual foi a sua primeira competição lá e que ano foi? Você foi em 2016, né, para Irlanda? Eu fui em 2015. 2015, Você ficou quanto tempo estudando até você competir? Um ano, né? Depois de um ano você competiu? Não, eu competi logo de cara. Foi acontecer o seguinte, eu cheguei lá numa condição boa. Então, o pessoal envolvido do esporte, que automaticamente a gente acaba, né, se envolvendo, né, me falaram, não, você tem uma condição boa, você pode ir bem aqui, que é um país menor, a profundidade, menos atletas de qualidade, né, que é um país menor, você pode estar competindo e pode ser positivo para você, talvez no futuro, se for o caso de ficar aqui. Né? Então eu usei isso como motivação, acabei competindo, né, e como foi minha terapia, em todo momento lá, tá treinando, tá fazendo dieta, tá focado em alguma coisa além dos estudos e do trabalho, que me deixasse 100% focado em alguma coisa positiva, né? Eu acabei competindo no primeiro ano, eu fiquei em terceiro no nacional. Mas eu só vi que você ganhou lá, cara. Você ganhou um monte de coisa lá, ganhou geral. No ano seguinte, né, com uma condição melhor, já estava trabalhando, e eu fui campeão overall do nacional da NABA, e eu fiquei em quarto representando a Irlanda no Universo. Quarto lugar no Universo, hein? E aí, depois do Universo, você tirou um tempo e falou, bom, agora a Classic Physique? Depois do Universo fiquei um ano que eu queria dar um tempo pro meu físico, queria melhorar, né? Porque assim, o meu ponto fraco era volume, né? Eu não tinha desproporção, não tinha alguma coisa no meu físico que precisava melhorar com relação à proporção. A condição minha eram os pontos fortes, então eu precisava de tamanho. Então, isso a gente sabe que a gente precisa de tempo, né? Então, eu fiquei um tempo afastado das competições para adquirir mais volume, né? E nesse tempo que eu fiquei fora, surgiu a Classic Physique, que é uma categoria que está crescendo em popularidade, né? Pelo fato de ter um limite de peso, por ser estético. Exatamente. Né? Por ser estético, o bodybuilding acabou indo para um lado extremo demais. Muito. Para o cara chegar lá, né, meu, naquela condição dos corpos, muita coisa, né? Então, é um fator genético, 100%, e é um fator muito extremo com relação a recursos ergogênicos, né, que acaba distorcendo a linha do físico. Exatamente. Principalmente a linha do abdômen, né, que foi uma crítica muito pesada, tem sido uma crítica pesada nos últimos anos, que foi exatamente o motivo de criar a categoria clássico, né? Que o pessoal queria trazer aquilo de volta, a linha do Arnold, né? do Frank Zane, do Lee Haney. Foi sensacional, cara. Dá visibilidade para os atletas que tem uma linha, né? Exatamente, mas exatamente. Cintura fina, não tão dilatada. E dá uma oportunidade para aquele atleta que quer ficar dessa forma. Exato, cara. Porque é aquela coisa, né? O cara vê na televisão lá, quem que é referente do bodybuilding aberto? Phil Heath. Pum, o tamanho do cara, não tem como, é inalcançável. A gente sabe que aquilo ali é um potencial genético, aliado a um trabalho
Mas é uma coisa assim, chega a ser inalcançável para a maioria das pessoas. Só que quando você vê um atleta como o Vitor, que é Classic Physique, você fala, pô, que linha bonita, harmônica, cara, é algo alcançável, bacana, vou trabalhar para isso. Então, com a abertura dessas categorias, o esporte cresce. Então esse é o ideal no fisiculturismo, você ter motivação para poder alcançar um objetivo, né, Vitão? Exatamente. Eu acho que o bodybuilding aberto, o freak vai estar sempre lá. Né? Vai ter sempre um espaço, só que com questão a popularidade e competitividade, eu acho que a classe physique vai acabar sobressaindo. Por quê? Porque você vai ter mais atletas dispostos a estar competindo nessa categoria, né? Porque vamos falar a verdade, né? Para você chegar num nível extremo, você tem que ter um fator genético que é raro, né? Então você tem que ter um suporte e você tem que ter uma disponibilidade muito maior. Agora, com a classe physique, é um físico que é bastante desenvolvido. Os atletas profissionais da classe física não são pequenos, né? Comparando com a população em geral, é muito desenvolvido. Muito. E você acaba sendo mais atlético, né? Você pode, por exemplo, pode correr, você pode fazer uma atividade atlética, que o atleta do fisiculturismo extremo é impossível. É impossível, exatamente, né? cara. E você pode se dedicar às outras atividades, né? Que nem a gente tem nosso trabalho de segunda a sexta, né? E no trabalho extremo do fisiculturismo, você tem que dedicar isso 100%. 100%, você não vive, né, cara? E como não tem um apelo na mídia, a gente sabe disso, não é um esporte das massas, né? Não tem dinheiro nesse esporte, né? É um esporte underground. Então, como você vai ter como você está disponível para fazer dinheiro e se dedicar 100% a esse esporte? Entendeu? Então, acaba sendo complicado nessa parte. Aproveitando, falando disso que você tocou no assunto aí de mídia e tal, hoje você tem quais patrocínios, cara, lá na Europa? Então, eu tenho um patrocínio da academia que eu treino, né, quando eu estou lá. E, inclusive, não vou estar treinando mais com tanta frequência porque é na Irlanda e eu estou mandando para a Alemanha. Mas eles vão continuar sempre dando esse suporte para mim, né? Inclusive, um amigo meu, que é o dono, a gente tem criou uma amizade muito grande, né, que é The Gym Monastrevin, que é uma cidadezinha da Irlanda, Monastrevin. E ele dava todo o suporte para mim competir, viajar, né, toda essa infraestrutura. É o cara que te levou lá, né? competição. O cara que te levou lá no... Pode crer, que legal, cara. Bom, agora você acabou de virar pro, cara, fez 2 competições. Qual que é a meta para o futuro? Quais são suas próximas competições alvo? Então, agora sim, eu estou numa fase, né, que eu estou dando um tempo pro meu corpo, estou me regenerando, porque a gente coloca um estresse no corpo que é muito grande. Eu fiz uma preparação longa. Você fez 3 seguidas, né, Vitão? Eu fiz 3 competições seguidas. Né, mas a minha preparação foi muito longa. Né, eu comecei a me preparar em março, eu competi em setembro e a última competição minha foi começo de novembro. Então, juntando isso com viagens, é tudo muito estressante, não só para o corpo, para a mente. Né? Então, eu saí da competição, eu dei um tempo para mim mesmo, para não pensar em competição, né? Para dar o tempo para o meu corpo e depois pensar numa competição. Então, eu preciso de um tempo maior, né? Eu preciso melhorar meu físico, não preciso ficar maior. Entendi. Né? Porque tem um limite de peso, então eu preciso melhorar a minha linha do físico. Né? Então, é engraçado que agora eu acho que é o legal do fisiculturismo, porque eu não preciso aumentar o volume, né? É só lapidar. Eu preciso lapidar. Então, o objetivo meu, o que é? Diminuir a cintura, para tudo parecer maior, né? Melhorar meus braços, tal, alguns pontos específicos. Qual é a estratégia que você usa para diminuir a cintura? Então, o que eu estou fazendo agora, né? Diminuir, aumentar um pouquinho a frequência das refeições e diminuir a quantidade. Ah, tá, legal. Tá? Muito bom. E eu tô fazendo, na verdade, assim, a gente está sempre aprendendo, né? Funciona muito para mim uma quantidade de gordura baixa. Então, eu estou implementando um pouquinho mais de gordura, porque é uma fonte é um macronutriente bastante energético e tem volume menor. Né? Então, isso acaba ocasionando um esvaziamento gástrico maior e eu sinto que eu mantenho a cintura mais fina por um tempo maior. Né? Isso, com o tempo, vai criar um controle mais fácil no palco. E você não passa fome, não? De comer? Então, como eu tenho uma frequência maior... Tipo 1h30 em 1h30, 2 horas? Não necessariamente, né? Porque eu não sinto fome, por causa da frequência, talvez. Né? Na adaptação, para eu ter essa frequência de alimentação nesse volume, né? Talvez eu senti um pouco. E o treinamento, Vitão, vácuo, você faz?
Treinamento para cintura. Tipo, não fazer abdominal ou fazer lateral. Quando o pessoal tem essa dúvida, né? Ah, como eu faço para diminuir a cintura, né? Fala o que você faz. Sim, pessoal. Primeira coisa, o pessoal tem que entender que tem estrutura óssea. Isso a gente não muda. A gente pode acentuar do jeito que a gente da forma que a gente treina. Primeira coisa, eu não faço nenhum trabalho muito pesado para a linha do core, né, para a linha do abdômen. Por quê? Porque a gente pode criar uma hipertrofia muito acentuada, né? E consequentemente, a gente vai acabar hipertrofiando também os oblíquos, né? Que vai causar uma impressão, uma cintura mais espessa, mais densa. Né? E o objetivo não é esse. O objetivo é a gente ter um abdominal desenvolvido sem ter aquela densidade, né? E deixar a parede abdominal muito densa. Que isso vai deixar criar uma dificuldade maior, inclusive você ter um controle no palco. Né? Então eu faço um trabalho do abdômen mais leve, né? Eu faço uma frequência menor e eu não faço nenhum trabalho específico direto para o oblíquo. Né? Até porque eu acredito que os exercícios básicos a gente acaba usando não, a gente usa para estabilizar. Né? Então isso eu já acho que é suficiente, um estímulo suficiente, né, para a gente ter, né, como base para os exercícios pesados compostos. Né? Top, excelente, cara. Vamos falar de treinamento, cara. Hoje, se você já falou aí que está lapidando o corpo e tal, o que você prioriza? Como é o seu treino na semana? Você divide segunda, terça, quarta? Como você está fazendo? Então, no momento, o que eu estou fazendo não é muito diferente do que eu tinha fazendo antes. Tá? Então, a minha rotina está exatamente igual ao que eu fiz no pré-contest. Né? Eu não estruturei nada específico, né, porque eu estou numa fase de regenerar meu corpo. A mudança é comer mais, né? Mais ou menos, né? Porque eu estou um pouco na dieta, porque eu gosto de me manter seco, né? Antes de eu começar meu off específico, com mais calorias. Né? Então, por enquanto, eu não estou estruturando exatamente os meus pontos fracos. O que eu faço agora, que eu estou fazendo bastante, é uma reeducação do movimento. Né? Então, como eu não estou trabalhando na linha da falha, nem muito próximo da falha, e nem com uma carga de volume muito grande, o que eu estou fazendo é focando 100% no movimento. Né? Para quando eu começar a fase específica do meu off-season, eu estar totalmente educado, perfeitamente no movimento. Né? Para começar a progredir nisso. Você vê a diferença que é um atleta profissional do que um cara que só pega peso? Ah, vou treinar, erguer peso, bolar e comer. Totalmente diferente, cara. Essa é a importância de trazer um cara profissional aqui para mostrar. Cara, nem eu sabia dessas paradas, velho. Muito da hora, cara. Muito legal. Eu sempre falo isso pro pessoal. Primeira coisa, para você progredir, muita gente chega na academia e fala: quanto que eu fiz? Quanto que é suficiente? Será que eu fiz o suficiente? Primeira coisa, para a gente quantificar o seu esforço, é a gente certificar que a sua execução é perfeita. Exatamente. Você concorda? Se a gente fizer 10 repetições de uma forma e 2 de outra, como a gente vai saber que o seu esforço está sendo quantificado? Né? Como a gente vai saber se está progredindo? Então, eu tenho 15 anos de treino, né? 10 anos de competições. E eu estou condicionando a minha mente, o meu sistema neurológico, a sempre dar um estímulo perfeito, de forma mais eficaz. Né? Não exatamente fazer mais e mais, e sim fazer a forma eficaz. E muita gente não se atenta a isso. Né? Consciência corporal, né? 100%, 100%. A contração, a qualidade da contração e do movimento que você faz é muito mais importante que qualquer coisa. Lógico, né, que você tem que ter uma sobrecarga. Lógico que você vai ter que treinar certo ponto com agressividade. Mas a primeira coisa é treinar inteligente. Você lembra a gente estava comentando uma vez, cara, que vamos fazer um exercício aí roubando. Meu, a gente não sabe nem como que rouba, né? Não, vamos fazer uma roça direta roubando. Meu, eu não consigo, porque a gente tá acostumado a fazer direito, sem roubar com as costas. Exatamente. Você vê a importância da consciência no treino, né? E falando de treino ainda, cara, me fala aí, qual o método de treinamento que você mais gosta de usar? Então, o meu método de treinamento, assim, a gente testou tudo. Né? Eu testei tudo que existe disponível. Então, eu cheguei numa fórmula que eu acredito que seja mais eficaz para mim. Eu não sugiro a forma que eu faço para ninguém, porque um bom treinador, não é aquele que fala faça o que eu faço. Ele vai procurar o que é melhor para você. Isso. Né? Porque cada um é diferente, então você tem que procurar a forma que seja eficaz para você. Para mim é o seguinte, eu trabalho de uma forma... eu geralmente falo working sets, que é um termo em inglês, mas geralmente seria a série máxima. Eu geralmente faço, para músculo grande,
3 exercícios com 1 ou 2 séries máximas no máximo, né? Que seria, eu conto 2 séries por exercício e até lá aquecimento, né? A gente sempre progride a carga e eu não conto as séries que eu estou progredindo. Eu chego numa carga máxima, eu faço 1 ou 2 séries. Até porque não dá para fazer mais. Se você fizer com consciência e falha, né? Eu acredito que não. Você pode até fazer submáximo, colocar mais volume. Para alguém pode funcionar isso, para outros não. Então eu trabalho dessa forma, para o músculo grande de 2 ou 3 exercícios. Se for um exercício maior que nem a costa, trabalho com ângulos diferentes. Pode ser que eu faça um exercício a mais para esse grupo muscular. E eu geralmente, para terminar, eu trabalho de uma forma mais metabólica, né? Que eu trabalho de forma submáxima, com volume maior, que é óbvio, né? Para acumular, para a gente jogar o fluxo sanguíneo maior no músculo. Um aporte sanguíneo maior. Um aporte sanguíneo maior, né? E para a gente ter esse efeito metabólico também, que eu acredito que não é o principal fator do mecanismo de crescimento muscular, só que a gente sabe que tem benefício. Então eu incluo esse também. Por coincidência, cara, esse treino que você falou aí é exatamente o que eu fiz no meu programa Força Hipertrofia. Primeiro exercício de força máximo ali, para depois a parte metabólica com intervalos menores, entendeu? Essa é a forma que eu criei durante os anos, que é a forma mais eficaz para mim, né? Eu ajustei com uma quantidade de trabalho, de volume específica para mim, e eu ajusto isso, dependendo de como eu me sinto, dependendo de como está a minha priorização para a competição. Né? Mas como a gente fala, eu sempre falo, pode ser que para um ou outro vai funcionar de uma forma diferente. Sim, claro. Né? Não só isso, mas a divisão corporal também, cara. Exatamente. E a sua divisão como que é na semana? Eu começo sempre com o ponto fraco meu. Né? Que é qual? Que é no momento que eu quero trabalhar espessura de dorsal e braços, né? Então eu sempre começo com esse grupo muscular. Segunda, dorsais. Na verdade não é segunda. Eu começo ABC. Tá. Né? Eu começo ABC, então eu desconsidero a semana. Então seria seria dorsais e braços, né? Dorsal e tríceps. Aí eu vou para perna, que eu considero como um músculo que Letra B, neurologicamente é muito desgastante, então eu começo sempre no início do meu programa, independente se eu estou priorizando ou não, né? Porque eu acredito que a minha perna precisa só de refinamento muscular no momento, eu não estou priorizando aumentar muito de volume. Não, tá legal. Tá bem assim no shape da perna. Isso, daí eu vou para perna estou fazendo um dia só agora, e eu dou um dia de descanso, aí eu faço ombro, peitoral e ombro, e depois eu faço um dia específico só para braço. Só de braço. Só de braço. E depois desse dia específico você tira um descanso e retoma. Eu tiro um descanso e retorno. Estou fazendo dois sim, 2 não. Ou, dependendo de como está a minha recuperação, eu posso continuar direto. Legal, cara. continuo Legal. direto. Isso é uma divisão corporal específica de um atleta profissional que prioriza os pontos chaves, né? No caso dele, espessura de dorsais e braço, cara. Pô, muito legal essa divisão, cara. Muito massa. Vitão, o papo tá muito bom, mas agora, cara, a gente vai ter que pular pro próximo episódio. Mas antes disso, gostaria que você passasse seus contatos pro pessoal, para quem quiser entrar em contato com você, Instagram, telefone da Alemanha com DDD, hein? Manda aí. Bom, o pessoal que quer me acompanhar, né, meu perfil no Instagram é VicFreak. E Vitor Bortoleto, se você quiser procurar também vai achar meu nome lá. E né, essa é a plataforma que eu uso com maior frequência. Então pode me procurar lá, que todos os meus contatos estão lá também. E obrigado pela oportunidade, né? O papo é sempre muito produtivo, né? A próxima a gente precisa umas 2 horas. Isso, a gente vai voltar a falar de fisiculturismo e gravar o treino, hein? Semana que vem acompanha com a gente aqui, treino de braços com o Vitor Bortoleto. Até semana que vem, um abraço. Voltar no cabelo. Não precisa maquiagem não. Igual o William Bonner faz.